O nosso cumprimento a todos e votos de muita paz. A partir dessa semana, nossos áudios sofrerão uma ligeira modificação. Eles passarão a ser chamados estudos online, ao invés das anteriores palestras online. Isso porque cada palestrante, em seus respectivos dias de trabalho, eles falarão sobre determinada obra espírita em sua sequência, do início da obra até o final dela. Por exemplo, no meu caso, eu falarei agora, a cada 15 dias, às quartas-feiras, sobre o livro Os Mensageiros. E esse livro foi ditado por André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier no ano de 1944. E ele foi exibido agora, em 2024, nas telas de cinema, sob o título de Nosso Lar 2. E assim acontecerá com cada palestrante. Temos certeza que a apresentação de cada obra em sua íntegra, em diversos dias da semana, por diversos palestrantes, essa apresentação ela haverá de beneficiar ainda mais a cada um de nós, no que se refere a um conhecimento maior dessas obras que já são tão consagradas. Um bom estudo para nós, então. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma espécie de sinopse sobre os mensageiros. Então, a primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 13, nós vamos encontrar testemunhos de médiuns desencarnados que partiram lá de nosso lar com tarefas específicas na mediunidade aqui na Terra. E no retorno, pela desencarnação, eles falharam, perceberam que falharam, e seus relatos eles são esclarecedores para todos nós e pungentes também. Na segunda parte, a partir do capítulo 14, nós vamos ter a descrição de atendimentos prestados a encarnados e a desencarnados pela equipe de mensageiros do nosso lar, a qual André Luiz vai fazer parte. E na terceira parte, a partir do capítulo 33, André Luiz e Vicente é o companheiro de André Luiz, que estuda com ele, que trabalha com ele, né? Eles vão estar sob o comando do protetor Aniceto. E eles, os dois, após um estágio no centro de mensageiros, lá em nosso lar, né? Eles partem em caravana de lá para a crosta terrestre. E a meio caminho eles pernoitam no posto de socorro, onde André Luiz realiza um proveitoso estágio. A seguir, os três, que é André Luiz, o Vicente e o Aniceto, os três eles se dirigem à crosta, onde permanecem aqui por uma semana num lar humilde, que era uma verdadeira oficina do nosso lar na Terra. E eles participam de atendimentos a encarnados e desencarnados, sobressaindo daí preciosos ensinamentos sobre reuniões mediúnicas. Vamos então começar por um prefácio. O prefácio ele foi feito pelo Espírito Emmanuel, nesse livro em Pedro Leopoldo, em 26 de fevereiro de 1944. Portanto, há 80 anos, ele continua super atual. Vamos então a esse prefácio. Então, nele, Emmanuel vai falar sobre o homem que, após a morte física, ele ingressa nos círculos elevados do invisível. Ele vai encontrar aí uma vida humana sublimada, mas ele vai reconhecer essa vida, a materialidade, as coisas que existem lá. Mas ele, então, em parte, essa vida vai ser conhecida por ele, mas não essa parte elevada, mas ele já conhece a parte material dessa vida. E ele faz um paralelo disso com um chimpanzé, por exemplo, que ele só iria encontrar uma dificuldade em se deparar com problemas que não são comuns a ele, a sua espécie, e que estivessem relacionados com o ser humano, por exemplo, com a razão que nós temos.
E ele vai terminar essa sinopse, esse prefácio, da seguinte maneira: não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber essa água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da vida eterna. Então, no caso, o esforço é dos dois lados, dele, do aniceto, mas também daqueles que buscam essa luz, que estão aqui encarnados. Então, o esforço é dos dois lados. E as palavras de Emmanuel, nesse prefácio, em resumo, elas se dirigem aos que se cansaram da animalidade, estão em busca de acesso a fontes superiores, fontes da vida divina. Mas ele nos alerta que essa integração se dará com o nosso esforço e compreensão, e que as mensagens do além não se destinam apenas a uma expressão emocional. Elas se destinam a uma compreensão maior da nossa parte e ao nosso próprio esforço. E a partir daí, nós poderemos passar para a leitura do capítulo 1 do livro Os Mensageiros. O nome desse capítulo, Renovação. Vamos lá então. Ele inicia, as palavras são de André Luiz. Então ele vai dizer, desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais abnegados e poderosos me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Então aqui ele está se referindo ao finalzinho de nosso lar, quando a ele foi permitido visitar a casa dele, né? E ele encontrou aquela casa em novos moldes, em nova organização. E ali ele viu a sua família, ele esperava encontrar a família de antes, encontrou uma família totalmente diferente, em outros moldes. E aí a decepção dele foi grande, mas ele conseguiu superar, graças a tantos ensinamentos que ele já havia tido, né? E continuando, foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Antes eu vivia a feição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, à maneira do alvião pesado cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores.
Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar quando estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso, que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida das minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado eu vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam a meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então, vivera em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. E aqui nós vamos nos lembrar, em nosso lar, André Luiz, ele até foi chamado a atenção, porque ele tinha um interesse muito grande nas histórias daqueles espíritos nas câmaras de retificação. Então aquilo passava por uma curiosidade totalmente dispensável naquele trabalho que ele estava tendo, né? E continuando, identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração.
Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. E vamos dar uma parada aqui e lembrar que Narcisa sempre foi aquele espírito conselheiro, amiga bondosa de André Luiz, que trabalhava com ele nas câmaras de retificação. E ela vem alertar o André Luiz nesse momento que ele está passando para uma outra fase. Ele entra em contato com essa harmonia universal, mas como todos nós, ele deixa consigo aquele vazio, aquele tédio dentro dele, de encarnações sucessivas, as nossas encarnações materiais aqui na Terra. Então tudo isso se sucede e isso causa um vazio, porque a partir do momento que você passa para esse entendimento universal, vai crescendo esse vazio dentro de nós, por ter deixado a nossa família, as nossas coisas, tudo aquilo que ao longo de tantos séculos fizeram parte da nossa rotina, fizeram parte do nosso aprendizado. Então, é o nosso primarismo que ainda aponta, apesar de toda essa superioridade que ele estava atingindo nesse momento. E continuando, o André Luiz dizendo: não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém, não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Vendo-me as lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, ele verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo, como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. E conhecendo meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, ela acrescentou generosa: você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Então aqui
Narcisa está dizendo que ela estava próxima de uma nova reencarnação, né? Ela não ficaria lá por muito tempo. E ela continua: não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na Terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Antes que eu pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então, relativamente às minhas tarefas. Bom, agora nós vamos tentar fazer um tipo de uma sinopse desse capítulo que acabamos de ler. O autor espiritual, que é André Luiz, ele narra aqui nesse capítulo a sua transformação, após ter sido desprendido dos laços inferiores que o prendiam às atividades terrestres. Então, ele se desprendeu daqueles laços inferiores, ele descobriu-se, diz ele, jubiloso. Mas, a par da renovação mental, experimentava um vazio formado pelos sentimentos do mundo, dos quais se desprendera. Sem o lar, a esposa e os filhos amados, aos quais frequentemente visitava, meu coração era um cálice luminoso, porém vazio. É aconselhado por Narcisa a frequentar cursos no Ministério da Comunicação, para posteriormente prestar concurso na Terra. Bom, e por hoje nós terminamos a apresentação do prefácio de Emmanuel e do capítulo 1 dos Mensageiros, que se chama Renovação. Daqui a 15 dias, então, prosseguiremos com o capítulo 2, que falará sobre o trabalho de Aniceto, o novo orientador de André Luiz, né? Até lá e fiquem com Deus.